A história de Andradas ganha novas peças com as descobertas desses muros de pedras. O que para muitos pode parecer algo comum, para os pesquisadores tem grande significado. Após visita de técnicos do IPHAN, cidade de Andradas, foi constatado que esses muros feitos de pedras foram feitos pelos escravos. Isto é muito importante para a história da nossa cidade. Esses muros, eles já são de conhecimento das pessoas que viveram aqui. As pessoas já falavam desses muros há muito tempo, né? Ele até consta nos livros de alguns autores andradenses, inclusive a Dona Nilza Pontes já cita esses muros há algum tempo, mas faltava, né, alguma evidência, alguma chancela por parte do órgão federal maior, que é o IPHAN, que esses muros constituíam mesmo feitos a partir da mão de obra escrava. Mas por que você fala que eles foram construídos por escravos? Ora, porque no período colonial, no período imperial, todo o trabalho era feito por mão de obra escrava. O trabalho ele não era digno do ser humano livre, ele era feito só por escravos. E você consegue ver a partir desse trabalho que foi um trabalho muito pesado e muito bem feito. Esta é uma obra que revela muitos segredos. São os traços de um passado marcado por dor e sofrimento. E aqueles que eram discriminados se demonstravam fortes e corajosos durante o trabalho escravo. Você pode perceber que não há nenhum produto utilizado para que as peças fiquem presas entre si. De acordo com o historiador Ricardo, essa é uma técnica onde as pedras são encaixadas uma a uma. E eles se constituem principalmente por ser feito na técnica da pedra seca. O que é essa técnica? Essa técnica é o empilhamento de pedras, né? Elas vão sendo empilhadas sem nenhuma argamassa, sem nenhuma substância aglutinante entre as pedras. Esse muro é milimetricamente encaixado e o que é interessante perceber é que a construção ainda se mantém intacta, sendo que ela possui muito mais de 100 anos. Esses muros foram construídos com mão de obra escrava e eles evidenciam, basicamente, né, para a gente, são provas materiais que existiu principalmente escravos trabalhando nas propriedades aqui em Andradas. Os muros tinham como finalidade marcar as divisas das fazendas, além de servir para cercar o gado das propriedades. Esses locais se caracterizam por serem feitos com pedras encontradas aqui mesmo na região. Bem construídos e reforçados, resistem ao tempo. Em Andradas, são 3 muros feitos pelos escravos em pontos diferentes da zona rural. Então, gente, esses muros, sendo feita essa chancela por parte do IPHAN, agora eles serão também protegidos a nível municipal. Eles já são protegidos a nível federal, porque quando o IPHAN reconhece um sítio arqueológico pré-histórico ou histórico, esse bem se torna um bem da União, se torna um bem de todos os brasileiros. Então, a grande contribuição dessa visita foi justamente essa. Esse muro, ele possui mais ou menos uns 500 metros de extensão. As pedras foram retiradas basicamente da região, porque a gente pode verificar, né, que existem rochas matrizes onde esses escravos tiravam essas pedras e colocavam aqui. Esses muros têm um papel importante para a história de Andradas. E será que o município teve muitos escravos naquele período, marcado por discriminação e preconceito? A importância histórica cultural da preservação e da população, seja ela escolar, população em geral, conhecer esses muros, visitá-los, né, e ajudar na sua preservação e promoção, é para manter viva e ressignificar essa memória dos escravos que aqui passaram. Porque às vezes o senso comum nos diz que não existiu escravidão de fato na nossa região. Mas os números, as estatísticas, as fontes históricas dizem justamente o contrário. A escravidão existiu de fato em Andradas. O censo de 1872, né, o primeiro censo feito pelo Império, ele mostra que o número de escravos em São Sebastião do Jaguari, quando ainda pertencia ao município de Caldas, quando Andradas ainda pertencia, era de 410 escravos que existiam nessa região. Sendo que em Caldas, no período, o número de escravos passava de 3.000 escravos. E fica o alerta do historiador. Caso alguém cometa algum ato de vandalismo nesses muros, vai se enquadrar em crime federal. É um crime federal, né? Ele consta como um crime federal porque a partir que os sítios históricos
e pré-históricos são reconhecidos pelo órgão máximo, que é o IPHAN, né? E esse bem se torna um bem de toda a população brasileira, se torna um bem da União. Então constitui crime gravíssimo contra o patrimônio cultural brasileiro o vandalismo e a destruição desses bens culturais.